Nos vídeos anteriores eu falei sobre o que é o X frágil e as características físicas. Nesse vídeo eu quero trazer as características intelectuais causadas pela síndrome do X frágil. Vamos lá? Olá, me chamo Gisele, eu sou portadora da síndrome do X frágil, sou autista e TDAH, sou mãe atípica e trago informações sobre a síndrome do X frágil. Tô com uma colinha para ficar mais fácil, porque eu tenho TDAH, então preciso, senão eu divago demais. Essas características intelectuais valem para mutação completa e pré-mutação. Lembrando que a mutação completa ela causa deficiência intelectual e a pré-mutação somente as outras causas referente ao cognitivo e ao intelectual. Tá? Então vamos começar falando sobre meninos, porque há diferenças entre meninos e meninas, né? A manifestação é diferente e isso devido a causas genéticas referente ao X e o Y e o XX. XY do homem e XX mulher. Então, os meninos que apresentam a mutação completa ou a pré-mutação, eles vão ter muita dificuldade em abstração. Então, a parte abstrativa, como nós temos o cérebro literal, então nós não entendemos a parte abstrata, a parte das metáforas, a parte das brincadeiras. Tudo a gente acredita de fato no que você falar. Então, quanto mais direto e simplificado, melhor. Tem algumas dificuldades no cognitivo, tá? Isso eu digo em questão de aprendizagem, né? Principalmente quem tem a mutação completa, né? Que vai ter deficiência intelectual, seja ela nível 1, 2 ou 3, ou simplificando, leve, moderado e severo, e eu não gosto de usar essa nomenclatura, mas infelizmente ela é muito utilizada para demonstrar o nível da deficiência intelectual ou até mesmo o nível do autismo, né? As meninas, por sua vez, elas, mesmo na mutação completa, elas não apresentam grandes dificuldades no aprendizado. Elas conseguem se desenvolver, mesmo com a deficiência intelectual. E entre o grau 1 e 2, elas conseguem terminar a escola, sim, com as suas lutas, dificuldades, mas elas conseguem avançar de uma forma tranquila, né? E muitas vezes não necessitando tanto de suporte. Precisa de suporte para algumas questões, mas não tanto quanto os meninos que têm a mutação completa. E isso, mais uma vez, se dá ao X, porque a mulher tem 2X. Então, se ela tiver um X defeituoso, ela vai ter outro X bom. E esse X bom, ele vai criar, não de uma forma completa, mas parcial, a proteína que vai para o cérebro, a FMR1. Dificuldades emocionais e comportamentais. Nós que temos a síndrome do X frágil, nós temos dificuldade de identificar sentimentos, emoções. A gente fica irritado com muita facilidade, a gente fica desregulado com muita facilidade, né? A gente não tem total controle nessa questão de emocional, é muito difícil e muitas vezes é necessário uma intervenção com terapia multidisciplinar, como psicoterapia, com terapeuta ocupacional, né? Porque às vezes pode envolver a parte emocional por uma questão sensorial, né? E comportamental, né? Digo que assim, a parte comportamental é o fato da desregulação, a gente não conseguir voltar, né? Muito rápido pro eixo, né? Então a parte comportamental também é comprometida. Temos atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Eu não vou saber dizer se eu tive muitos atrasos, porque a minha mãe não lembra de muitas coisas quando eu era criança, mas o Enio, meu filho mais novo, ele teve muitos atrasos. Ele foi um bebê muito molinho, né, de uma estrutura muito fragilizada, então ele demorou para sentar, ele demorou para engatinhar, ele demorou para andar e, consequentemente, nisso tudo, ele demorou para falar.
O N veio falar aos 3 anos de idade, né? E nós identificamos que era pelo fato dele não mastigar, ele não ter essa parte bem desenvolvida. Então ele engolia, ele não mastigava. Então, quando a criança faz esse movimento aqui, principalmente na parte de amamentação, ela estimula esse músculo, que é um músculo, né? Temos a parte óssea, mas temos a parte do músculo também, então ela necessita ser desenvolvida para que a fala seja feita adequadamente dentro do esperado, dentro dos marcos do desenvolvimento. E o que acontece? Há uma relação muito intensa entre a parte física, intelectual e comportamental. Então, uma depende da outra, né? Tanto a parte física quanto a parte intelectual, ela depende, né? Ela tem que ser desenvolvida para que ela avance de forma correta, né? Algumas coisas também que é observado que a pessoa, né, se atenta muito nessa questão de ter uma fala, né, repetitiva ou fora do contexto, também é parte da questão intelectual e cognitiva. Então, muitas crianças dentro da síndrome do X frágil, elas vão ter a fala repetitiva ou fora de contexto, a ecolalia, né, que é o fato dela repetir o que ela ouve, isso de forma imediata ou tardia. Dá muita ênfase dada por aspectos irrelevantes no contexto. Então, por exemplo, eu vou contar algo que aconteceu, eu preciso fazer uma história para poder chegar lá, para a pessoa entender onde eu quero chegar. Só que muitas vezes não precisa, muitas vezes a gente pode simplificar e eu não sei simplificar. Assim como o Giovanni também não, e acredito que o N também não, mas os dois estão em fase de desenvolvimento. Isso pode ser visto na infância e auxiliado eles a entender que tem momentos que a gente precisa simplificar, né? Nós temos também a questão da instrução seguida ao pé da letra, e sim, preciso que desenhe, porque senão não vou entender. Lembro que quando eu era criança, eu ia muitas vezes no mercado, porque a minha mãe, mesmo escrevendo, mesmo dizendo, eu não conseguia trazer correto, ou talvez por falta de atenção ou porque não foi explicado de uma forma correta. Lembro de um episódio agora, depois que eu fiquei adulta, de precisar de um absorvente, e aí a minha cunhada trouxe um OB, eu nunca tinha usado um OB. E aí ela falou, você quer a instrução falada ou você quer a instrução mostrada? Eu falei, eu prefiro mostrada, porque eu vou entender melhor, o visual pra mim é melhor. Tanto que quando eu fiz, né, quando eu me graduei em pedagogia, eu assistia muito vídeo sobre o assunto, porque a pessoa falando e explicando era mais fácil do que eu lendo. E muitas vezes hoje em dia também acontece de tipo, desenhar pra mim, porque eu tenho muita dificuldade em coisas que são ditas só, não são mostradas, né? Então, há esses aspectos que o intelectual também traz, mas que, na verdade, é muito mais observado por profissionais ou da educação ou da saúde, que aquele aluno precisa de determinado suporte por conta dessas questões intelectuais. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha essa informação, eu quase que engasguei. E me siga nas redes sociais, que eu vou colocar aqui em algum cantinho, né? Que lá eu também mostro o meu dia a dia e trago muitas informações sobre o X frágil, autismo, TDAH, entre outros. Beijo e até a próxima.